nos move para servir a Deus? O que é que nos move? Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Diz assim, versículo de número 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinham com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Só até aí. Só até o 47. Nós estamos vivendo dias cujos relacionamentos, eles são construídos à base de troca. As pessoas só fazem alguma coisa porque elas têm interesse que outras lhe façam alguma coisa. Os nossos relacionamentos estão sendo construídos à base de troca. Nós estamos ensinando isso a nossos filhos, quando nós dizemos para ele: eu te dou isso se você tirar boa nota. Quer dizer, você tem que fazer algo para que eu possa te dar algo. Você tem que fazer por merecer. Parece que até os casamentos estão se levantando e sendo construídos à base de troca. Porque algumas mulheres, muitas vezes, elas se fecham para os maridos quando os maridos não compram aquele sofá. Ou o marido cancela aquela viagem ou se fecha para a mulher, porque a mulher não deu aquela massagem. Enfim, parece que as relações dos nossos cotidianos, elas começam a ser construídas à base de troca. E nas últimas décadas, a igreja também enveredou pelo esse mesmo mal. Um evangelho onde eu me relaciono com Deus simplesmente à base de troca. E parece que começamos a incentivar muito mais bem-aventurado é dar do que receber, ao ponto que nós damos porque queremos talvez de Deus alguma coisa. Ao ponto que as pessoas vêm até para a própria igreja dizendo: eu vou para o culto hoje para receber. A gente construiu essa ideia de cultuar, a gente vem cultuar para receber alguma coisa de Deus. É nessa relação de troca que o serviço se perde, que o voluntariado se degenera. É nessa relação de troca na vida cristã, aonde eu estou colocando, como ontem eu falei, naquela questão lá do garçom, aonde Deus sai da pessoa que é convidado para jantar para o garçom que está ali para servir. E nós estamos muito mais interessados nas bênçãos de Deus do que propriamente no próprio Deus. Naquilo que Deus pode nos dar do que propriamente daquilo que Deus representa para nós. E por isso que quando eu estou apaixonado ou eu declaro que eu amo a minha esposa,
Eu a amo não pelo que ela pode me dar, eu a amo pelo que ela é, e pelo que ela é para mim. E o dar está dentro de um conjunto dessa relação, mas o dar não é o principal, ou o receber não é o principal. Ao ponto que dentro dessa construção teológica, de que a gente vem ao culto, a gente está na igreja, para receber alguma coisa de Deus, a gente começa a construir uma ideia de que nós temos que decretar. E o que mais nós temos vistos dos pastores superpoderosos, aqueles que fazem parte daquele filmezinho As Meninas Superpoderosas, também tem os pastores superpoderosos, e eu começo a olhar para eles e vendo eles decretar. É incrível como eu decreto, eu ordeno, eu mando, e são frases que foram sendo construídas dentro do nosso evangeliquez, ao ponto que mais tarde nós começamos a abençoar as pessoas. Já perceberam que é eu te abençoo? E eu olho para a Bíblia e não vejo ninguém abençoando a ninguém, a não ser transferindo a bênção que é de Deus, porque somente Deus tem o poder de abençoar, somente Deus tem o poder de fazer com que tudo dê certo, somente a bênção de Deus pode mudar a nossa história. Mas o interessante é que homens passaram a eu te abençoo, ou eu te amaldiçoo, e essa construção de abençoar e amaldiçoar se torna baseado na maneira de retirar a chave que aciona ou que detona o evangelho dentro de nós, que é graça. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu. E olha que quando Deus deu, eu não merecia nada, ou você merecia alguma coisa, mas Deus simplesmente decidiu dar. E esse princípio de Deus dar sem que Ele esperasse nada de troca minha, isso é o centro do evangelho. Mas nós estamos acostumados a querer dar para receber, e ao ponto que o nosso egoísmo, ou a nossa ambição, a nossa avareza humana, ela é tão forte, que nós estamos incentivando as pessoas a fazerem alguma coisa pelo reino de Deus, simplesmente baseado em que elas vão receber algum galardão depois. Isso nada mais é do que o alimento da avareza da natureza humana. Então como eu vou receber alguma coisa de Deus, eu vou fazer. Como eu vou ter privilégios em algum lugar, eu vou fazer. E a gente acaba estimulando, fazer o reino de Deus baseado nessa relação de troca. Só que isso vai ficando tão exposto, tão explícito, que algumas pessoas chegam a dizer, quando são convidadas a fazer alguma coisa, a frase mais horrível que eu conheço: o que é que eu ganho com isso? Não é? Você chama alguém para fazer alguma coisa na igreja e vem a pergunta: o que é que eu ganho com isso? Para que esse martírio? Por que essa obrigação? Isso quando não vem a pior de todas as frases: o pastor vai estar? Como se o pastor pudesse abençoar. Algumas coisas dentro dessa construção de o que é que me move a servir no reino de Deus, simplesmente uma pergunta, duas palavras: amor ou interesse, obrigação ou paixão. O texto que nós lemos tem dois personagens e dois pontos de vista. Um ponto de vista se baseia no amor, o outro no interesse. Um ponto de vista se baseia na obrigação, o outro na paixão. Esses personagens estão muito bem expostos. Um é fariseu, é o anfitrião. Ele convidou Jesus a ir à sua casa. Que coisa bonita, convidar Jesus a ir à sua casa. Mas não significa dizer que quem convida Jesus para estar com ele está com boas intenções. Às vezes as pessoas convidam Jesus para estar porque tem interesses. Pessoas que entregam a vida a Jesus por causa do interesse de que a porta de emprego seja aberta. As pessoas entregam a vida a Jesus e nós, pregadores, somos responsáveis por isso, porque nós oferecemos um Jesus barato. Oferecemos um Jesus que resolve problema de casamento, aonde qualquer bom terapeuta familiar também resolve. Oferecemos Jesus para que haja cura em muita gente, aonde, dependendo do medicamento ou da doença, qualquer bom medicamento resolve.
oferecemos Jesus para que a porta de emprego seja aberta, e aonde, quanto muitas vezes, um bom currículo, ou até o próprio empenho ou desempenho resolve. E nós estamos barateando o Evangelho, oferecendo Jesus por coisas, e esse fariseu convidou Jesus à sua casa, mas ele convidou Jesus a estar com ele, porque havia interesses, das quais mais tarde ou mais na frente esses interesses são revelados. Então, o que é que nos move a servir a Jesus? É o amor ou o interesse? Esse homem tinha nome, era alguém importante, e o que eu acho interessante é quando alguém importante decide servir Jesus. Eu vejo alguém, outro dia desse, eu fui a um determinado local, e a pessoa me cumprimentou, eu abracei o pastor, e tinha uma pessoa com ele, e ele apertou a mão assim, apertou minha mão, e tal, tudo bem, você aqui é fulano de tal, tá bom, beleza. E ele deu aquele risozinho assim, meio sem graça, tudo bem, tudo bom, aí saiu. Eu entrei, né, naquela época que eu podia comer muito, aí eu entrei lá, botei logo lá meu prato, eu estava lá comendo, daqui a pouco vem o pastor novamente com o rapaz, e ele chega perto de mim, fala: ô pastorzão, me esqueci de fazer uma coisa, o que foi te apresentar fulano de tal. Aí eu falei: assim, a gente não se foi apresentado lá? Não, mas eu não disse para ele que você podia ajudá-lo lá na rádio, coisa que ele sabe que eu nem posso. Eu falei: você podia ajudá-lo lá na rádio. E aí o rapaz já falou assim: ô pastor, deixa eu te dar um abraço, quase é o mesmo que apertou minha mão ali fora. Deixa eu te dar um abraço, e ele me deu um abraço. O pastor, acho que o pastor Nemésio estava, não foi? Não foi? Foi o rapaz, eu acho que o Douglas, o Zé Carlos estava também. E ele: está aqui o meu CD, está aqui o meu cartão, quase parecendo aquele Paraíba, prazer, cartão. Está aqui o meu cartão, está aqui o meu CD, e aí o principal, o pastor completa: ô pastor, esse rapaz era cantor de uma banda de... Jonatas, tu que ouviu a música, o CD? Ouviu não? Não teve coragem? Esse rapaz era pastor, esse rapaz era cantor de uma banda de pagode, isso. Era cantor de uma banda de pagode, uma grande banda de pagode. Meu filho, faz 1 ano que ele aceitou Jesus. Quanto? 1 ano. 1 ano que ele aceitou Jesus? Tá. Deus está usando ele fortemente. Se ele soubesse o quanto que eu amo o pagode, ele não estava nem na minha frente. Mas, e ele começou a dar o currículo do rapaz, e ele tem isso, e ele tem aquilo, e ele tem isso, e ele tem aquilo. Simão também tinha nome. Jesus estava na casa de Simão, não era na casa de qualquer um. Mas olha como é que Jesus vai tratar essa situação, desse fariseu, guardião da lei, ensinador, exemplo. Esse homem convida Jesus e nós não sabemos de fato qual é a sua intenção e o porquê que ele convida Jesus. Porque convidar Jesus ou estar na igreja não significa servi-lo. Jesus estava na casa de Simão, mas não significa que Simão estava servindo Jesus. O que sabemos é acerca de Jesus. Jesus nunca recusa um convite, seja de quem for. É só abrir a porta do coração que Jesus entra. É só convidá-lo à sua casa que Jesus vai. Jesus não rejeita convite, isso eu sei. E ele entrou naquela casa, ele tomou lugar à mesa. A intenção de Simão, nós vamos perceber lá na frente, mas a de Jesus é clara: buscar e salvar o que se havia perdido. A intenção de Deus não foi de quando humanizou-se, se fez carne e habitou entre nós, não era de criar uma placa de igreja, ou de formar uma denominação, ou de criar um império. Até porque quando os discípulos perguntaram para ele, quando o reino vai acontecer? Jesus disse, já aconteceu, porque o reino não sai de forma visível, ele acontece dentro do coração dos homens. É essa transformação interior que interessa a Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e nós fomos nos perdendo pelo caminho, e completamente perdidos e arruinados pelo diabo. Jesus vem,
para que eu possa me tornar de volta à imagem e semelhança de Deus. Jesus quer que eu esteja perto dele, e por isso a única coisa que ele espera de nós é um convite: venha, e ele vem. Mas para você poder entender que o Simão o convidou, mas as intenções não eram de amor, mas de interesse, Jesus permite que nessa história um segundo personagem aparece, que é uma mulher. E para você poder entender um pouco, dá para colocar aquela foto, Heber, não sei se dá. Para você entender um pouco, dá para colocar a foto? Para você poder entender um pouco, naquela época, as cidades não eram muito grandes, as cidades eram pequenas. E quando havia uma festa, que uma autoridade vinha, toda a cidade entrava em reboliço, todo mundo ficava ansioso por saber ali. Observe que aquela mulher só soube que Jesus estava ali quando Jesus já estava à mesa. Então, quando Jesus estava à mesa, começou o comentário: olha, de fato Jesus veio, e foi aquele bochicho, um vai para um canto, outro vai para o outro. Todo mundo estava muito empolgado porque Jesus estava ali. E aí Jesus entra na casa ou na sala de Simão, e a mesa, apaga as luzes aqui, talvez fique melhor para eles verem, aquela não dá para ver muito bem. Apaga essas luzes aqui, não sei se você está dando para ver bem, é uma imagem baixada da internet, mas normalmente as mesas eram em U, porque a pessoa que servia entrava pelo meio da mesa e ia servindo eles, ia servindo. Essa é a mesa da ceia, é a que nós cremos, conforme está registrado na Bíblia, foi dessa forma que aconteceu, e a pessoa ia servindo. Há um colchonete, se você observar o primeiro personagem que está do lado de cá, ele está dos lados, o último aqui pelo menos, ele está quase debruçado, com os pés bem aqui, não é? Os pés bem aqui, ele está debruçado, com os pés virados para trás, e foi porque havia um colchonete, a mesa media mais ou menos uns 30 centímetros de altura, pode acender, tira de lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus estava mais ou menos debruçado sobre o colchonete, sentado ali, comendo com as pessoas, quando o segundo personagem, que é uma mulher intrusa, ela entra na história. Primeiro que ela não era para estar ali, porque ela não foi convidada. E o mais interessante é que mesmo ela não tendo sido convidada, ela estava. Talvez você não tenha qualificações para estar aqui, mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não estou nem aí, eu estou. Essa mulher não tinha status quo para estar ali, mas ela estava. E ela não tinha um banquete para oferecer para Jesus. Talvez você não tenha um banquete para oferecer para Jesus. Talvez você não tenha condições de dar o que você até gostaria de dar, né? Simão convidou Jesus, era um grande banquete ali. Mas você vai ver que no final da história, Jesus não é atraído pelo banquete, mas é atraído pelas lágrimas da mulher que beija os seus pés. Então não importa o que você tenha, importa que o que está no seu coração é amor ou interesse. O que te move para servir a Deus é amor ou é interesse. Você faz as coisas porque você quer alcançar outras, ou você faz as coisas porque você o ama. Aquela mulher, o seu nome não é nem relatado, ela não tem identidade, ela não tem prestígio, ela não tem herança. E ainda por ser uma mulher, ela não tinha status, sabe? Porque naquela época as mulheres eram completamente desprezadas. Jesus foi quebrando esses paradigmas. E ela ainda tem um título, porque o versículo 37 diz que ela era uma mulher pecadora. Simão lá na frente, no 39, diz ela era uma mulher pecadora. Quer dizer, ela tinha um título, ela estava ali, e ela não era o fariseu, o título de fariseu, de alto oficial que era Simão, ela era uma mulher pecadora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está interessado nos teus títulos, Deus está interessado no que você pode servir a Ele, você pode fazer por Ele, e não por interesse, mas por amor. Os motivos daquela mulher, não revelados, nós vamos entender só mais lá na frente. Os motivos para você estar aqui, para você estar no departamento infantil, no TI, no GFC. Talvez você não tenha um banquete para oferecer. Talvez você não tenha para oferecer a Deus. Pastor, eu não consigo talvez ministrar de forma profunda como o doutor Nemésio ministra.
Mas se você abraça alguém na igreja, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está interessado no teu banquete, mas Deus está interessado nas tuas lágrimas, no beijo dos pés, naquele unguento, no pouco que você pode fazer. Aquilo chamou muito mais a atenção de Jesus do que o banquete de Simão. A questão nunca está no que você dá, a questão está nos motivos, é no que te move a fazer. Na sociedade, aquela mulher não tinha valor, mas para Jesus tinha. Talvez o seu nome não figure na lista dos oficiais da Canaã. Talvez o seu nome não esteja na lista da diaconia. Talvez o seu nome não esteja na lista dos obreiros escalados. Talvez o seu nome não esteja na lista dos líderes de GFC. Talvez o seu nome não esteja na lista da equipe ministerial ou do grupo de trabalho. Mas nada te impede de com tuas mãos trocar o botijão de água quando tiver sem água. Nada te impede de buscar os copos quando estiver sem copos. Nada te impede de pegar o lixo e jogar o lixo fora quando o lixo estiver cheio. Nada te impede de ajudar a estacionar os carros quando não tiver ninguém no estacionamento. Nada te impede de receber um visitante com um abraço e um sorriso quando não tiver um obreiro do lado. Nada te impede de entrar no coral. Nada te impede de entrar num GF. Nada te impede de servir no DI. Nada te impede de servir no TI. Nada te impede de estar com uma câmara, nada te impede de abraçar pessoas, nada te impede de cuidar dos teens, nada te impede de servir nos jovens. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está esperando você, cujos motivos para o servir seja o amor. E para amá-lo não precisa de título, para amá-lo não precisa ser Simão, para amá-lo basta ser aquela mulher sem nome. Jesus vai lá, a mulher vai lá, e a mulher sabe que ele está na mesa. E alguns teólogos dizem que essa mulher era a mulher de João 8. Sabe aquela mulher pecadora, que pegaram ela em flagrante adultério e queriam apedrejá-la, e Jesus então diz: quem não tem pecado, atire a pedra, e todos ali foram deixando, do mais velho ao mais novo, foram embora. Jesus levanta a cabeça, olha para aquela mulher que estava no meio de uma multidão, seminua, no mínimo com os seios de fora. E Jesus olha para ela e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: eles foram embora. E Jesus diz assim: ninguém te condenou? Não, então eu também não te condeno, vai embora. E aquela mulher extremamente humilhada, ela sai em sua humilhação, mas ela sai com uma palavra pela qual Jesus deixa, que fica marcada no seu coração. Jesus diz para ela: não faça mais, e vai em paz. E Jesus diz que a paz que Ele nos dá não como o mundo dá. A paz dele é uma paz que transcende o entendimento humano. E Ele diz para aquela mulher: vai em paz, e aquela mulher vai. E talvez, como alguns teólogos dizem, que essa mulher é a mulher que estava aqui na casa de Simão. Eu não estou afirmando, porque eu não vejo isso em outro lugar na Bíblia, mas apenas seguindo uma lógica racional, pela qual alguns teólogos vão pontuando datas, horários, dias, essas coisas todas, e você acaba até aceitando esse argumento. E se por acaso é de fato essa mulher, eu quero te dizer que ela só está dando a Jesus o perfume, porque primeiro ela recebeu o perdão. Ela só está ali debruçada porque ela entendeu o que é a paz. Ela só está chorando diante dos pés dele porque ela encontrou alguém que o entendia. Ela encontrou alguém que a amava. Ela encontrou alguém que conseguiu enxergar muito além do que ela era. E ela estava ali, ela não pediu nada. Em todo o texto você não vê uma oração dessa mulher pedindo alguma coisa, pedindo: Senhor, por favor, me dá valor. Senhor, faz com que os homens não me chamem mais de prostituta, de pecadora. Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, olha, me dá um nome para que eu possa me sentar à mesa. Senhor, me dar um lugar. Essa mulher está aos pés de Jesus e ela não pede absolutamente nada, porque quem é alcançado pelo amor de Jesus, quem é alcançado pelo amor de Deus, sabe que eu não mereço nada, sabe que eu não tenho
tenho valor algum, sabe quem eu era, sabe quem eu sou, e por isso a única coisa que pode fazer é adorá-lo, é servi-lo, é estar motivado a fazer alguma coisa por Ele. O que é que te motiva? É o que você pode pedir? Ou é o que você já recebeu? Agora, se você nunca recebeu a salvação, aí é muito mais fácil entender por que os teus pedidos são inúmeros e a tua lista é tão grande. Aquela mulher, ela me ensina algumas coisas. Ela levou um vaso de alabastro. Deixa eu te falar uma coisa, alabastro não é perfume, é pedra. Ela levou uma pedra e dentro desse vaso, dessa pedra, tinha perfume. As tradições dizem que eram perfumes, tipo como se fosse um gel doutorzinho que passava com um certo unguento. O custo desse vaso, para ter um vaso de alabastro, era aproximadamente de 300 denários. E se um denário era um dia de trabalho, então essa mulher tinha mais ou menos 1 ano de trabalho. E o texto do verso 37 diz que essa mulher pegou o vaso de alabastro quando ela soube que Jesus estava na mesa. Ela estava em casa e ela soube que Jesus estava na mesa. E quando ela soube que Jesus estava na mesa, alguém disse, olha, na casa de Simão, ela pode ter perguntado, que burburinho é aquele, que tumulto é aquele ali em volta da casa de Simão, porque as pessoas ficavam pelas janelas, as pessoas ficavam pelos pátios, as pessoas ficavam na beira ali da rua. Sabe como é que é pequena cidade de interior, quando tem uma festa, que tem boca livre, a turma vai para ficar ali, só para ficar olhando com que roupa ele entra, com que roupa ele vai, quem foi convidado, quem não foi convidado, mais ou menos assim. E aí estava todo mundo ali, a mulher percebe aquele tumulto, e fala, que tumulto é aquele na frente da casa de Simão? Diz assim, é que Jesus o Nazareno, Jesus o profeta, Jesus da Galileia, está comendo na casa de Simão. E olha o que é que diz o texto, a mulher pega o vaso. Ninguém consegue pegar um vaso que custa 300 denários do dia para a noite, ou seja, aquilo dali era as reservas da mulher. Ela tinha guardado aquilo. Se ela não era uma mulher de vida fácil, aquilo era todas as suas economias, aquilo era toda a sua vida. A sua vida estava naquele vaso, a sua vida, as suas economias, a sua poupança estava naquele vaso. Mas quando ressoou que ela teria uma segunda oportunidade para estar na frente de Jesus, ela não pensou 1, nem 2, nem 3, ela de imediato, ela foi lá buscar o vaso, porque para Jesus, quando eu estou apaixonado por Ele, quando no meu coração eu entendo que eu era um pecador miserável, em estado de humilhação, mas mesmo assim Ele me deu uma segunda chance, Ele me trouxe para a sua casa, Ele me deu um novo nome, Ele me fez uma nova criatura, Ele restaurou o meu casamento, Ele cuidou dos meus filhos, Ele está na minha vida, cuidando dos meus negócios, e eu não era nada, e Ele aparece. Meu Deus, para que eu vou ficar guardando o meu melhor? O meu melhor é para Ele, o meu melhor é para Ele, o meu melhor é para Ele. O meu melhor é para Ele. A mulher foi buscar o seu melhor e derramou o seu melhor nos pés de Jesus. A gente tem que deixar de ser hipócrita, porque nós dizemos que o amamos, mas o nosso melhor é para nós. Nós o amamos, mas se há uma campanha na igreja, eu não deixo de comprar aquela camisa para ofertar para a igreja. Nós o amamos, mas eu não deixo de cuidar de mim para cuidar de alguém que está precisando na igreja. Porque eu só posso transmitir Jesus se o outro for o alvo. Aquela mulher pegou o vaso e derramou o vaso. E ela deu o seu melhor. Era a sua vida que estava ali aos pés. Será que a sua vida está aos pés de Jesus? Ou você o serve por interesses? Sabe o que é o que eu aprendo com essa mulher? Olha o que é que diz o texto.
ela estava por trás, ela não queria aparecer. O verso 38, estando ela por trás, ela não queria demonstrar que ela sabia fazer ou que ela fazia alguma coisa. Ela não queria prêmio imediato. Ela não queria que seu nome figurasse entre os que estavam sentados à mesa. Ela não queria uma relação de troca. Ela estava ali e não era um presente para abrir caminhos. Ela não queria ser vista pelos outros, como muita gente que faz na casa de Deus quer ser visto pelos outros. Ela não queria ser vista por ninguém. Ela estava por trás, derramando o seu melhor por trás. Não importava se ela não tivesse sentado naquela mesa entre os mais ilustres. Eu estou pouco me lixando o que acham de mim. O que me interessa é os pés do meu Senhor. Quando a nossa relação com Deus se torna um espetáculo, os nossos objetivos estão errados. Deixa eu te dar um conselho. Alguém muitas vezes diz para mim assim: eu vivo lutando contra mim mesmo. Porque muita gente diz: pastor, as coisas que o senhor faz, o senhor tem que publicar, o senhor tem que aparecer. Às vezes eu faço, aí depois eu desisto, eu somo de novo. Porque a minha relação com Deus não pode ser um espetáculo. O que chamou a atenção de Jesus naquela mulher é que ela deu o seu tudo e o seu melhor. Mas ela fez isso por trás. Ela não precisava aparecer. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que ela faz isso aos pés de Jesus. Aos pés era a posição em que ficavam os escravos. Aquela mulher sabia que ela não era nada. Mas também a palavra adoração na Bíblia, que vem de uma palavra do grego chamado proskuneu, significa aquela pessoa que se abaixa e beija os pés. Porque era uma posição cuja somente as autoridades, e quando alguém vinha, se abaixava e beijava os pés de alguém que era alguma coisa. E aquela mulher, quando ela faz isso, ela está dizendo o que Simão não conseguiu dizer. Como aquela canção que nós cantamos um tempo aqui: que tu cresças e que eu diminua, que tu apareças e eu fique somente constrangido pelo teu amor. Parece que nós estamos construindo um reino para nós. Estamos construindo um reino para que as pessoas têm que nos divulgar. As pessoas têm que dizer que nós somos homens e mulheres de Deus. As pessoas têm que tecer qualquer elogios para nós, para poderem encher os nossos egos. Aquela mulher estava aos pés, por trás, na posição mais insignificante. Mas foi dessa forma que ela conseguiu provocar a ira de Simão e atrair a atenção de Jesus. Jesus sabia que para servi-lo não precisa de goga, nem de trombeta, nem de ficar mostrando: olha quem eu sou e olha o que eu fiz. Para servir a Jesus não precisa ser reconhecido como fariseu. A mulher estava por trás, aos pés, chorando, na posição de escravo. Aí é quando ela chora. E o interessante é que Jesus é que enaltece as lágrimas dela. Quando ele reclama com Simão, quando ele critica Simão, ele diz: Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deste águas para lavar os pés, essa mulher me deu as lágrimas. Porque funcionava mais ou menos assim: o escravo vinha com a bacia e lavava os pés do convidado de mais honra. Agora você imagina quando essa bacia chegava no último. A água já estava preta. E se a água estava aquecida, quando chegava no último, a água já estava fria. Então, honra era lavar com água quente. Por isso que Jesus disse: ela lavou com lágrimas. Porque as lágrimas são água quente. Quando a gente chora na presença dEle,
Nós estamos dizendo: aqui está as minhas lágrimas, aqui está o meu melhor, aqui está quem eu sou. Aquela mulher serviu a Jesus com emoção, porque lágrimas quer dizer emoção. Ela serviu com emoção, com paixão, com vontade. E a pergunta é: como estamos servindo, o que estamos levando? Nossos estresses, nossos medos, nossa necessidade ou nossas lágrimas? Eu aprendo que aquela mulher enxugou os pés de Jesus com os cabelos, e os cabelos era a honra da mulher, e ela deu a sua honra. Aquela mulher tinha um propósito, e o propósito era adorar. O que moveu aquela mulher a estar ali? O que moveu aquela mulher de estar ali é que ela foi movida pelo amor e pela paixão. Ontem, na ceia, quando acabou o culto, uma pessoa foi lá, um irmão, veio aqui e falou: pastor fulano está lá fora chorando, e eu queria que o senhor fosse lá comigo. E eu fui lá. Ele foi empresário comigo, e ele chegou lá e ele disse assim para mim: pastor, eu não sou de chorar na igreja. O senhor sabe que eu era crente presbiteriano, e o senhor sabe como que eu me afundei na bebida e em tantas coisas erradas. Mas quando o senhor fala de amor por Jesus, eu sinto que Ele está mudando a minha vida. E ele começou a chorar, e aí eu comecei a chorar de novo também. E ele disse assim: eu agora entendo porque o senhor abandonou tudo. Porque quando nós abandonamos tudo por causa desse amor, os Simãos da vida não entendem. Aí os Simãos ficam assim: aí por que ele faz isso? Por que ela faz isso? Por que eles fazem? Fica assim, criticando a gente, fica apontando para a gente. Aí vem logo o nome de babão, vem logo o nome de mané, vem logo o nome de um monte de coisa. Mas é porque é Simão, entende? Ele está preocupado com status, com nome. Quem está por trás, lavando os pés com lágrimas, enxugando com a honra, não está preocupado com o que vão dizer da gente. Estão preocupados de fazer o seu melhor. Se é um mutirão no anexo, se é uma viagem missionária Tumbalalá, se é carregar um botijão, se é carregar uma cadeira, eu não estou preocupado se o meu nome vai ser lembrado. Eu estou preocupado com uma coisa: eu sei quem eu era, e eu sei agora o que Ele me fez. Eu sei o que Ele me fez, eu sei o que Ele mudou na minha vida. Somente os apaixonados podem entender isso. Entender que Ele cresça e que eu diminua. Entender que Ele apareça e eu fique constrangido. Só os apaixonados podem entender isso. E sabe como é que termina? Por isso que o que nos move para servir a Deus é o amor. Por isso que Jesus termina essa história com amor. Olha, Simão, alguém devia 500 e não podia pagar, alguém devia 50 e não podia pagar. E aí, o camarada aparece e perdoa ambos, porque era uma conta impagável. Quem você acha que ele amava? Simão, pela lógica, diz o que ele amava, o que devia mais. Ele diz: você falou certo, rapaz. Apesar de ser idiota, está achando que eu não sou profeta. Porque é assim, você começa achando que aquela pessoa é uma desorientada, depois você começa achando que Deus está errado. Porque primeiro ele diz assim: se ele soubesse que quem está lavando os pés dele é uma pecadora, e ele duvida se Jesus era profeta. Que normalmente é assim, você começa primeiro olhando para a terra, depois você acha até que Deus está errado. E a história termina Jesus dizendo: a quem mais se ama, mais se perdoa. Às vezes eu dobro o meu joelho em casa, e eu me lembro de alguns anos atrás da minha vida,
E aí eu começo a chorar. Só em pensar agora já fico com vontade de chorar. Porque eu sei quem eu era. E eu sei o dia em que ele olhou para mim e disse: aonde estão os teus acusadores? Eu disse: ninguém é doido diante de tu dizer alguma coisa. Ele disse: então, Ezequias, eu te perdoo. Eu te perdoo de tudo o que você fez de errado aí. Eu te dou uma segunda chance. E nessa segunda chance que ele me deu para servi-lo, eu agarrei com unhas e dentes. E o que me motiva a servi-lo é porque eu entendo o perdão dele e eu o amo. É o amor que me motiva. Se ele não me der mais nada, ele não precisa, porque essa segunda chance que ele me deu da salvação, ela foi suficiente para isso. Eu não sirvo porque ele pode me dar alguma coisa. As minhas mãos trabalharão para eu ter. Eu sirvo porque ele me ama. Ah, como ele me ama. E eu consigo sentir esse amor dele. Consigo sentir o amor quando lá atrás a minha vida de pecado foi toda apagada. E quando eu dobro os meus joelhos, eu consigo sentir a sua boa mão tocar em mim. É por isso que alguém às vezes diz assim: pastor, o senhor não se cansa. O senhor chegou de viagem na terça, o senhor já está aqui na quarta, o senhor não se cansa. Como que eu posso me cansar? Se ele me ama, se ele morreu por mim, se tem tanta gente ainda que precisa ser salvo, se tem tanta coisa na igreja que precisa ser feita, se envolva nesse projeto, se envolva nessa causa, se envolva, porque você está aqui, porque ele te chamou, porque ele te ama. Vamos ficar de pé.